verso 15. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós outros. Você tem acompanhado manhã após manhã esse apocalipse existencial declarado por Jesus acerca de toda e qualquer pretensão humana de se fazer líder, condutor, mestre, guru, ensinador dos homens, com o fim de controlá-los, de manipulá-los, de induzi-los, com o fim de criar para você mesmo uma impressão de supremacia, de hiperimportância, e tudo isso baseado na mentira, na hipocrisia, na máscara. Hipocrisia é mascaramento. O hipócrita é o mascarado. É o self projetado. É a piedade transformada em performance. E é a construção em nome, supostamente, de um saber superior, ou de mais revelação, ou de mais conhecimento, impor sobre os outros aquilo que é feito em nome de Deus, mas que é apenas a expressão da tara pessoal, das frustrações pessoais, das inseguranças pessoais, transformadas em doutrina, em código, em protocolo de vida, em comportamentalismo, ditado como caminho de santidade, o que ao final só produz legiões e legiões de santarados. Você já viu isto esses dias, nesses ais? Ai de vós, escribas, vós, os acadêmicos de Deus, os doutores em Deus. Ai de vós, os fariseus, os que performam e que manifestam aparências, estereótipos, caras, que não correspondem absolutamente a nada que seja verdadeiro. Esses que fecham o reino diante dos homens, que não entram e que não deixam entrar. Ai, ai, ai. Ai de vós, porque devorais as casas dos pobres e trocam isto por orações, sofrereis juízo muito mais severo. Ai de vós, porque rodeais o mar, rodeais a terra, fazeis missões transculturais para tentar fazer um prosélito do judaísmo nos dias de Jesus, ou do cristianismo, ou do islamismo, ou de qualquer que seja a presunção de superioridade humana sobre as demais criaturas do mundo. Ai de vós, seus mentirosos, que vos entregais a conquistas planetárias em nome de Deus apenas para piorar a humanidade. Jesus diz isso acerca de escribas e fariseus, sobre os quais eu já fiz explanações nos dias anteriores, e você que acompanha todo dia sabe perfeitamente do que eu estou falando, ou então remeta-se a um desses recortes para rememorar ou para ver, caso você não tenha visto. Mas o que Jesus está dizendo é que havia um sentimento de insulamento por parte de alguns judeus que diziam: afasta-te de mim porque eu sou melhor do que tu, e não queriam que estrangeiros chegassem próximos a eles. Se eles pudessem, eles viveriam alienados e fechados do mundo inteiro, porque
encontrar um ser humano diferente era risco de contaminação espiritual, tanto quanto havia aquele movimento que dizia: nós temos que ir pela terra, fazer pessoas crerem no Deus de Abraão, Isaque e Jacó e aprenderem as regras da nossa seita, da nossa denominação. No caso dos fariseus, era uma denominação religiosa. Nós temos que ir pela terra inteira salvando pessoas, porque se elas não aprenderem o que nós temos a ensinar, elas estão perdidas, vão morrer. E o que eles tinham a ensinar era aquilo que fazia as pessoas ficarem dependentes deles mesmos. Dava a eles uma sensação enorme de superioridade pessoal. Além do que, eles divulgavam de maneira inconsciente, transferiam a sua própria mazela, a sua própria mentira, o seu próprio engano no ato desse ensino. Não existe nenhuma forma de comunicação, de catequese, de doutrinação que não carregue juntamente com ela própria a energia de quem a pronuncia. A mentira de quem a declara pode não se saber o que é, mas sente-se que tem alguma coisa. E há aqueles que rejeitam, mas há aqueles que absorvem. E os que absorvem, absorvem a ideia e o espírito com a qual ela foi proclamada. E aí Jesus diz algo que a história inteira confirma. O que ele diz é: rodeais o mar e a terra. Quando ele disse isso, rodeais o mar, era fazer missão ao estilo Elon Musk, querer fazer jornada interespacial por conta própria. O grau de dificuldade era esse. O mar não era o que a gente pensa hoje. O mar era o abismo. O mar era mistério. O mar era extraterrestre. O mar estava profundamente mais distante, mais profundo e mais enigmático do que ele consegue ser na sua mente ou na mente de qualquer ser humano hoje. Rodeais o mar. Rodeais o mar. A dificuldade não é problema para esse pessoal. Rodeais o mar e rodeais a terra. E é uma expressão que no livro de Jó, no Velho Testamento, é usada por Satanás para caracterizar os seus movimentos planetários. Num diálogo fabuloso entre Deus e Satanás, na corte celestial, Deus pergunta a Satanás: de onde vens? E Satanás lhe diz: venho de rodear a terra e passear por ela, pelo mundo. Rodeais a terra. Tem uma ironia, tem um entre aspas desse rodeais a terra de Jesus. É missão diabólica. Por quê? Porque vocês vão divulgar a doença de vocês, as idiosincrasias, as taras, as fobias, os medos, as arrogâncias. Tudo isso em nome de Deus, em nome da religião. Vocês se tornam missionários para poderem fazer compensação à sua autoimagem, que se sente complexada e inferiorizada em casa. Tem que se tornar alguém grandioso para quem conhece você, alguém grandioso à distância, e alguém praticamente divino para o lugar onde você seja enviado em nome de Deus e de um Deus que na maioria absoluta das vezes não é Deus e não mandou ninguém, não naquele espírito, não com aquela motivação, não daquele modo, não mesmo. Rodeais o mar e rodeais a terra, para criardes um prosélito.
é realmente um cara que vive da prosa. Foi filho da prosa e vai viver da prosa. Vai viver de tentar produzir em série. São... Assim como existe o serial killer, existe esse serial proselitista, que vai criando prosélitos. E o resultado de fazer esses filhos da prosa, esses falastrões de Deus, que aprendem a ganhar dinheiro no bico e no gogó, vendendo mentiras em nome de Deus, Jesus diz que esses saem embostalhando a terra. Esses saem emerdalhando as sociedades humanas. Esses saem gerando algo pior do que isso, produzindo, uma vez que se crie mais um fanfarrão de Deus, mais um enganador, mais um prosélito, um repetidor de falastrices. Só isto, uma vez que se conclua o trabalho, que se produza mais um idiota planetário em nome de Deus, o que se diz, o que Jesus diz é chocante. Ele diz: e uma vez assim feito, tornais esse indivíduo, esse falador de Deus, um filho do inferno, 2 vezes pior do que vós mesmos, do que vocês próprios. Um filho do inferno 2 vezes pior do que eu. Aí não é à toa que a gente olha para a história, como eu disse antes, que Jesus confirma, a história confirma essa palavra de Jesus, porque o que aconteceu, por exemplo, do primeiro século para cá, da primeira geração de pessoas que creram até nós, a não ser o fato de que isso foi passando de falastrão em falastrão, de prosa em prosa, isso passou a ser conversa, passou a ser liturgia, passou a ser formatação, configuração, passou a ser imagem, passou a ser só para fora, passou a ser máscara, passou a ser transmissão de hipocrisia, atravessando a história, mudando fisionomias para esconder a mesma essência adoecida, pervertida e mascarada. E cada vez o que a gente chama de resultado da evangelização, ou de países que um dia creram, ou de grupos, pessoas e gerações que creram, observe como geração a geração, essa tentativa de espalhar quem nós somos vai produzindo gente muito pior. Muito pior. 2 vezes pior do que você que fez o doente. A arrogância dele será superior, o cinismo dele será maior, o engano que ele vier a destilar será imensamente mais sutil ou ousado, ou em que direção seja, duplamente piorado em relação a você mesmo. De modo que o que nós temos feito, o que o cristianismo, na maioria das vezes, tem feito é espalhar a sua doença pela terra. Porque pessoas que não conheceram ainda o Evangelho, mas que decidem viver como os acadêmicos de Deus, os missiólogos de Deus, os piedosos de Deus, as caras de Deus para esse mundo, não tendo provado de fato o temor do Senhor no coração e
tendo tido a vida de fato alterada pelo Evangelho, passam a ser apenas, pelas suas razões mais torpes, os espalhadores não da boa nova, mas do pioramento da humanidade, da exacerbação das doenças que vão se transferindo, e o que era uma idiosincrasia acabará se transformando num comportamento que se coletiviza, vira forma de expressão, de atitude, modo de ser, que vai piorando, crescendo, e o resultado sou eu, é você, é a nossa geração. É só olhar em volta. E aí, meu amigo brother? E aí a gente vai no portal, corta aí, Tiagão, desceu. A gente tem aqui, ó, 10 aulas gratuitas, Jesus, a chave hermenêutica. Entre para o grupo VIP do WhatsApp e participe. Clicou aqui, tá lá dentro, ok? Mesmo processo. Agora, isso aí é bom a dessa. Isso aí é maravilhoso e tá no YouTube também, tá, Caião? Vou mostrar lá, rapidinho. Contribuiu aqui em cima e abaixo nós temos aqui o link, igualzinho o link do caifá.net, valeu? Não tá no Face ainda. Entra aí, irmão. Então é isso aí. E tá bom demais o chá de hermenêutica. Quem faz com avidez, com consciência, nunca mais é enganado. Isso é uma garantia de que você não vai ser nunca mais enganado por nenhuma falsificação do Evangelho, por nenhuma aparência de sabedoria, mas que não é coerente com a pedra de esquina, com o ensino de Jesus, que é a nossa chave hermenêutica. Isso aí, para esses dias, nos quais Jesus deu a ênfase tão grande de dizer: não vos deixeis enganar, não sejais enganados, prestem atenção, vigiai, virão muitos enganadores, muitos falsos profetas, muitos mentirosos. Jesus falou disso mais do que de qualquer outra coisa. Não se deixe enganar. E eu vou falar disso na sexta-feira aqui no Papo de Graça. Não se deixe enganar. Não se torne cúmplice desses que enganam. Tem muita gente ficando cúmplice do engano. Dessa moçada aí. Eu estou te ajudando a não ser nunca mais enganado. Sim. Nunca mais. Você pode pensar qualquer coisa de mim. Qualquer coisa que você queira. Agora, uma coisa é certa, quem está me acompanhando nesses 46 anos nunca me viu ensinando idiotice acerca de Jesus ou do Evangelho, ou andando atrás de malucos. Nunca, jamais, nem verá. Porque em Jesus eu passei a ser um ser não enganável. E você pode até cometer equívocos por carnalidade ou pressa na vida pessoal. Agora, ser enganado pela oferta de um Cristo que não é Jesus, ou de uma palavra, de uma doutrina, ou de homens, ou de ensinos, nunca. É impossível ser. Daí para frente você fica com aquela bússola certeira apontando para Jesus e para o significado eterno do Evangelho em você.